Toda profissão tem seus desafios e tem seus méritos, mas existe uma que é responsável pelo desenvolvimento e evolução de todas, que é o pesquisador, o acadêmico. Hoje, para entender um pouco melhor sobre isso, eu falo com Flávio de Cola, que é professor, pesquisador, jornalista, roteirista, publicitário, formado em cinema pela FAP, mestre em comunicação e cultura pela UFRJ, para falar sobre como é a vida universitária e principalmente sobre o temível TCC. Então, segura as cadeiras, vem pra cá e, ei, vamos conversar? Flávio de Cola, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar dessa empreitada. E antes de começar, eu quero só quebrar o protocolo, porque eu tenho muito a agradecer para este homem. Porque se não fosse por ele, eu não teria meu diploma universitário. Então, eu gostaria de quebrar o protocolo e pedir para minha equipe aplaudir esse senhor, que ele merece, por favor. Obrigado. Então, eu te trouxe aqui principalmente porque você é um professor, é um pesquisador, orientador de TCC, e eu acho que você tem muito para colaborar, principalmente com quem está querendo entrar na faculdade e tem um certo medo. Muita gente, pelo menos na época em que eu estava no ensino médio, tinha um certo medo da faculdade, porque antes de entrar já pensava no TCC. Então, eu quero saber de você, primeira coisa, o que é ser um acadêmico? Bom, é um prazer estar aqui com você, Hugo, e participar da série Vamos Conversar, e que agradeço o seu convite. Antes de mais nada, eu queria corrigir, né? Eu não sou responsável por nada, pelo seu êxito no TCC. Se você não tivesse corrido atrás, estudado muito, reescrito o seu artigo várias vezes, você não teria chegado lá e teria enfrentado uma banca, né, totalmente fria, indiferente, né, só interessado no resultado final. Então, você que merece as palmas que eu recebi aqui. Então, eu pego essas palmas e jogo todas para você. Obrigado. Bom, na verdade, eu entrei na carreira acadêmica universitária quase que por acaso, porque tenho 30 anos de carreira no meio empresarial, no meio da comunicação social, e quando eu ingressei na UFRJ para fazer o mestrado, eu não tinha intenção nenhuma de abraçar a carreira acadêmica e ser professor. Eu recebi um convite de dentro da universidade, de um diretor da universidade para a qual eu trabalho hoje, que estava fazendo doutorado, e ele me viu ali, achou que eu daria para ser um professor, e depois que ele falou, assim que você defender, você se apresente lá e a gente vê o que a gente pode arranjar para você como para dar aula. Então foi, né, o destino que te Foi escolheu para ser o professor. Exatamente. Não, maravilhoso. E aí ele me deu um cartão e depois defendi a minha dissertação na UFRJ, e nas férias eu fui lá, estava no verão, né, aquele verão, e fui empregado na hora e já comecei a trabalhar imediatamente. E né? tá quanto tempo nessa Há 17 brincadeira anos. maravilhosa de ser professor? 17 anos. Eu não imaginei que eu ia abraçar, né, com tanto amor essa carreira, que não é uma das bem remuneradas, você sabe disso, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, mas que dá gratificações tremendas para quem ingressa nela. Então, eu não arrependo jamais de ter, durante quase 20 anos, eu tive todos os tipos de alunos, né, dentro das minhas salas. E eu posso dizer que, dentre as disciplinas que eu leciono, que eu ministro, o TCC, na verdade, que é tão temido, ele é um dos que mais me traz gratificações. Porque, como você falou, é uma disciplina meio dramática, ela é do final do ciclo universitário, ela é a última disciplina, é o passaporte do aluno para, né, digamos, a maturidade profissional e a maturidade acadêmica, porque dali ele pode fazer mestrado, doutorado, e eu sempre digo a eles, a sua nota de TCC, ela é uma pequena pérola que você tem que ter no seu histórico escolar, porque os seus empregadores futuros, as instituições de fomento, de bolsas no Brasil, no exterior, eles vão olhar para essa nota, para esse seu projeto final, porque é ele realmente que dignifica a formação final do aluno. Então, se você pudesse resumir, como você veria
a importância do TCC, numa simples frase, uma coisa curta. Eu acho que eu pegaria essa expressão que eu já usei, é um passaporte, é o seu passaporte. Se você não tiver esse passaporte bem carimbado, né, com uma boa nota, eu acho que isso pode sim significar um problema para você, porque as grandes empresas aqui no Brasil, eles realmente querem verificar, né, o que você entregou como projeto final, porque o projeto final, Hugo, ele reflete em profundidade não só a personalidade emocional, intelectual do aluno, mas também o grau de capacitação acadêmica e científica que esse aluno adquiriu. Então, de certa forma, ele é a radiografia final que o aluno tem depois de 4 anos de labuta aí na universidade. Sim, mas aí eu quero ver de você, da sua experiência como professor, por que você acha que as pessoas têm tanto medo do TCC? Porque tecnicamente, a faculdade, você passa 4 anos se preparando para fazer o TCC. E depois de 4 anos de preparo, no caso das faculdades regulares e direito, você tem até mais tempo, medicina mais tempo ainda. E você ainda chega com medo de fazer uma monografia, de escrever um texto. Olha, tem várias razões. Uma delas são até bem engraçadas. Uma das razões pelo receio dos alunos é que eles adoram dramatizar. Todo aluno adora, no final de 4 anos, vem uma espécie de vazio na vida desse universitário. Porque ele habituou, né, a viver a vida universitária, a encontrar seus colegas. A vida universitária, quando bem curtida, ela preenche. Quando chega o TCC, ele está acabando. Aparece diante desse aluno ou dessa aluna um vazio. Então ele quer criar, ele quer preencher esse momento final de algum drama, de alguma emoção. Tá? Então muito desse receio, Hugo, eu lhe garanto, é fabricado. É fabricado psicologicamente pelos alunos. Porque eles querem, de certa forma, fechar esse ciclo com um grande momento, sabe? Igual o capítulo final de uma novela, em que tudo acontece. Igual você está acompanhando aquela série alucinante toda semana no seu serviço de streaming preferido. Aí chega o último episódio e você fica órfão da série. Fica órfão da série. Então, só que essa série é só faculdade. É só faculdade. Então eu lhe garanto que é assim, porque eu sou 17 anos e posso dizer que eu tenho observado esse fenômeno psíquico. Parece engraçado, mas isso é real. Segundo, porque o TCC ele é avaliado não pelo professor que orientou, ele é avaliado por uma banca. E essa banca, por mais que ela sejam nomes escolhidos pelo próprio aluno ou por aqueles professores que tenham aderência ao tema do aluno, essa banca ela vai desinteressada, né, sobre o histórico do aluno, não quer saber quem ele é de verdade. Assim, claro, os professores têm carinho pelo aluno que está ali diante deles, na banca. Mas quando eles analisam o trabalho, Hugo, eles querem saber exatamente o resultado literal, né, científico, acadêmico obtido. Então, o olhar da banca ela é totalmente isento e frio diante do resultado que ele obteve, né, diante das apurações que ele fez no seu trabalho científico. E terceiro, isso já é um problema estrutural dos estudantes brasileiros e do mundo hoje, que é a dificuldade de escrita. Ainda mais dentro dos moldes formais. Porque o TCC ele tem um padrão que deve ser seguido, ele tem suas normas, ele tem suas regras, tem sua estrutura. Exatamente. Além das normas e estruturas que você mencionou, ela deve ser escrita em um português correto, lógico, frio, científico, isento, distanciado, né? Enfim, é uma prosa científica, sem ser maçante, mas ela é científica. Então, essas exigências realmente podem suscitar o aluno hoje contemporâneo que, digamos assim, não escreve muito, não lê muito, né? Mas eu acho que isso está se desmistificando. Entendi. Porque durante o processo, eu posso dizer para você, acho que até você me deu uma ideia, eu vou escrever um livro sobre as minhas experiências com os alunos. Eu adoraria ler esse livro. Porque tem histórias de viradas assim, sensacionais, de novela assim, panameia, para você ter uma ideia. Né? Então, os alunos realmente, no meio do caminho, grande parte deles se reinventa diante do TCC, né? Vai buscar os seus conhecimentos, de não sei de onde, eles vão lá, tiram
conseguem se libertar do medo e isso aconteceu com você, Ah, não é? nem me Você- fala. Eu você reescrevi o meu texto tantas vezes. e renasceu de novo diante da Ah, banca, né? E saiu mais cascudo e, de certa forma, com uma autoestima com mais certeza. alta, não é? Com Não é verdade? certeza. Não é verdade? Quando a banca fala aquelas palavras mágicas tipo, você está aprovado, você, caceta, valeu a pena. E o mais interessante, isso foi o seu caso e de outros colegas seus, todo o trabalho ele foi definido por você. O tema, o recorte, o problema que você vai discutir, entende? Então é um trabalho muito autoral. Nós, orientadores, estamos não só para ajudar a moldar o trabalho, como também a motivar, a empurrar você pro abismo, né? Para ver se você consegue ficar pendurado igual o Indiana Jones e não cair. Maravilhosa metáfora. No meu caso, foi mais um trabalho de esculpir, né? Porque eu tinha que fazer um artigo científico, como você deve se lembrar, e cada referência que eu lia, eu escrevia mais uma página, mais uma página, mais uma página, e aquilo... Aí chegava lá, agora eu preciso condensar isso, diminuir para conseguir chegar no padrão. Então, é um trabalho cansativo, mas eu tenho que dizer, é gratificante quando tudo termina, quando você vê o trabalho realizado. Então, eu quero te fazer uma pergunta que é o seguinte. Eu fiz o meu TCC, eu quero continuar a minha vida acadêmica. Aí eu posso fazer um mestrado, uma pós, mas qual é a sua visão? Qual é a diferença entre um mestrado, uma pós para o TCC propriamente dito? Bom, assim que você concluiu o seu bacharelado, né, você tem vários caminhos. Evidentemente, os alunos hoje eles devem continuar a estudar. Seguramente, a concorrência, a evolução da sociedade, né, enfim, tudo exige de vocês, né, um aprimoramento constante, inclusive acompanhado de titulação constante. Então, ao sair do bacharelado, vocês podem cursar pós-graduação no sentido lato e no sentido stricto. São duas palavras latinas. Lato, no sentido lato, largo, ou seja, fazer uma pós-graduação de especialização, por exemplo, de complementação, que te dá um título, digamos assim, com menor peso, mas de especialista, por exemplo. Ou no sentido stricto, né? Ou seja, aquela pós-graduação ligado aos títulos de mestre e doutor. Inclusive, você pode sair da graduação e fazer diretamente o doutorado, não necessariamente passar pelo mestrado. Claro que é muito mais difícil, né? Então, o traçado... Então, pera. Essa eu não sabia. Você pode sair da graduação e ir direto pro doutorado, Sim, sem passar o se mestrado. você Não é tiver- uma escadinha que você tem que seguir? A escadinha, ela é recomendável, mas ela não é exigida, obrigatória. Não posso dizer por todas as instituições, mas você pode sim galgar o doutorado diretamente do bacharelado. Isso é muito raro, mas existem casos. Mas é muito difícil, porque evidentemente as comissões que definem os alunos que vão integrar o seu programa de pós-graduação são muito exigentes, né? E preferem realmente essa formação, digamos, passo a passo. Então, vamos falar do mestrado, do doutorado e tem o pós-doutorado. Então, O famoso PhD. o PhD e o pós-doc, né? E que em geral é feito até no exterior. Então você pode escolher esses dois caminhos. Você pode inclusive começar de uma forma mais light, fazer uma pós-graduação no sentido lato, né? Que dura 2 anos, em que você defende dentro de condições um pouco menos, digamos, pesadas do que um mestrado. E depois você parte para o mestrado. E em seguida, né, o doutorado. O que está acontecendo é que muitos alunos, muitos jovens, até por uma questão de crise econômica, acabam fazendo o bacharelado e entram diretamente no mestrado e fazem o doutorado. Eu não recomendo isso porque você acaba se distanciando, né, muito da realidade, digamos, profissional, a vivência que o mercado lhe dá, que é insubstituível, e acabam se fechando, né, um pouco dentro do circuito acadêmico. Então, eu sugiro aos alunos que tentem, que se esforcem de conduzir uma vida profissional rica, desafiante e também, paralelamente, né, conforme a sua capacidade de energia e tempo, também e estudando paralelamente. Ok, então, mas assim, eu sou apaixonado pela minha profissão, quero me tornar um pesquisador da minha área e ajudar o desenvolvimento científico.
qual caminho eu tenho que seguir? Eu tenho obrigatoriamente que me tornar um professor universitário para isso? Não, absolutamente. Esse conceito de que a universidade ela detém todo o conhecimento oficial, sério, fundamentado, não é verdade. Hoje, as universidades abertas, avançadas, elas se abrem para o saber que está fora dos seus muros. Entendi. Né? Tanto que existem muitos doutores honoris causa, que O são que seria um doutor honoris causa? como diz outra palavra latina, é aquele doutor em que ele é titulado pela sua contribuição para o engrandecimento, o incremento do conhecimento em determinada área, independentemente da sua formação acadêmica. São os autodidatas, são aqueles que desenvolveram atividades, trabalhos, pesquisas de uma forma livre, autônoma e que atingiram resultados excepcionais. As próprias universidades do Brasil e do mundo inteiro concedem esse título. Por exemplo, a grandes escritores, a grandes artistas, a políticos também, enfim, a toda uma gama de profissionais ou de pesquisadores que livremente, espontaneamente se dedicaram a sua vida a determinada pesquisa. Então, eles precisam ser gratificados, honrados com esse título. Então, o conhecimento hoje, ele tá muito fora da universidade. A universidade, ela é uma das processadoras do conhecimento humano. Não necessariamente a única. Entendi. Né? Mas você falou muito da parte de pesquisa. O que é uma pesquisa propriamente dita? Qual é o passo de uma pesquisa? É aquele ensinamento científico que a gente aprende no ensino médio? Ou tem um plus ali? Olha, uma pesquisa ela só merece existir se ela existe, se ela propõe uma pergunta. Né? Por quê? Por que isso acontece? Por que o ar ele não tem cor? Por que as marés, né, sobem e descem? Por que os planetas têm movimento de rotação? Enfim, perguntas que são assim grandiosas e até perguntas, né, mais simples. Simples, porque certo? a caneca levanta. Isso, Porque nós exatamente. bebemos água. Por que se eu jogar essa caneca, né, aqui eu largar, ela vai cair? Não é? Isso Newton tentou responder lá no século XVII. E hoje nós enfrentamos uma pandemia tenebrosa que exigiu da ciência, né, em poucos meses, a emergência de muitas vacinas. Muita pesquisa diante de uma pergunta. Como enfrentar, como proteger a humanidade, né, desse novo mal, desse mal, novo vírus, né? É claro que aí é um conhecimento instrumental, mas por trás desse conhecimento instrumental que gerou as vacinas, né, existe, claro, a ciência pura, a pesquisa pura, né, que é entender as coisas não com uma aplicabilidade imediata, mas esse conhecimento puro, né, matemática pura, biologia pura, né, eles fomentam essa ciência pura, ela fomenta as ferramentas científicas, teóricas e processuais para uma ciência que serve à humanidade, que responde perguntas, que tenta saciar a sede de conhecimento, de pertencimento do homem no mundo. Então, né? Podemos dizer que um pesquisador, um acadêmico, antes de tudo, é um bom curioso. É um bom curioso. Um bom cientista, um bom pesquisador é uma criança. É uma criança. Aquela que pergunta, vê a mamãe grávida, pergunta, mamãe, que barrigona é essa? Daí a mamãe fala assim, não, a cegonha deixou aqui um irmãozinho que vai sair daqui a pouco, mas como é que esse irmãozinho entrou aí? Né? Enfim, então... e vai fazendo pergunta atrás de pergunta. Até que a mãe fica irritada, eu dormi com teu pai! Exatamente! Aí ela vai ter que explicar, né, direitinho, cientificamente, os fatos. Então, nós temos que manter esse espírito de curiosidade, porque a criança, ela de certa forma, ela é indefesa, ela se sente ameaçada e ela está diante de um universo, diante de um mundo que lhe é desconhecido e que lhe propõe desafios. Nós também somos assim. Nós precisamos da ciência não só para um autoconhecimento e para realizarmos todo o nosso potencial espiritual e mental, intelectual, como também resolver problemas que às vezes, muito deles, somos nós que criamos. E eu quero saber que é o seguinte, quando eu estava no ensino médio, eu não posso falar pela experiência de todos os que estão assistindo esse programa, existia uma rixa
entre o pessoal de humanas com o pessoal de exatas e o pessoal de biológicas, porque se você faz exatas e biológicas, você vai ter futuro, quem é de humanas vai morar embaixo da ponte. No mundo acadêmico de hoje em dia, existe esse preconceito ou todos os acadêmicos, todos os professores entendem que todas as profissões são livres, seguras e têm o seu objetivo? Eu acho que existem diferenças hoje de verba. Verba. Verba para esses centros universitários, né? Os grandes centros universitários do mundo hoje, no Brasil, no exterior, geralmente estão ligados, né, às ciências matemáticas, às ciências biológicas, às engenharias. E as ciências humanas, ela depende muito digamos, do envolvimento, digamos, desses pesquisadores, digo, filósofos, pessoal de letras, sociólogos, antropólogos, que realmente abraçam, né, a causa das ciências humanas assim com um desdobramento um pouco, digamos, mais intenso do que os seus colegas de outras áreas. Não que eles sejam cientistas, não sejam cientistas tão diferentes entre si, mas realmente as verbas são um pouco menores para a área de humanas. Porque, no fundo, o pensamento científico é o mesmo, independente da área. Sem dúvida, tem suas peculiaridades, né? Nas ciências humanas você tem, claro, uma certa, digamos, uma margem de subjetividade e de níveis de interpretação mais largos, mais, digamos, flexíveis. Nas ciências matemáticas, biológicas e das engenharias, as físicas, elas evidentemente são muito mais rígidas. Mas todos esses domínios do saber, né, buscam a mesma coisa. O autoconhecimento, a expansão mental realizadora do ser humano. E a evolução da área em que ela está aplicada. Sem dúvida. E hoje, né, com essa tremenda evolução tecnológica de disseminação do conhecimento por novas mídias, para o bem e para o mal, né, Hugo, deve-se dizer. Com certeza. Né? A circulação e a confusão e a mistura de conhecimentos, né? Esse hibridismo das áreas está se acelerando. Né? Então, como é que você hoje pode falar de jornalismo sem falar de um jornalismo, por exemplo, tecnológico? Sim. Não é? De um cinema que também hoje sempre foi arte, sempre foi entretenimento, mas também hoje tem tecnologia, e serviços de streaming fazem filmes muito mais pensados em pesquisas de opinião do que de forma artística, pensada. Isso. Se você tem franquias gigantes de sucesso que, se você olhar, é o mesmo roteiro, só mudando os personagens. Sim, então... sim. Você vê que esses fenômenos tecnológicos, como você falou do streaming, que é uma forma realmente caseira de difusão, né? Tirou as pessoas das salas de cinema, o que é uma lástima, porque a experiência cinematográfica dentro de uma tela em casa é muito mais, digamos, rasa do que dentro de uma sala de cinema. Mas o streaming, de certa forma, que é uma revolução tecnológica no sentido da difusão e do consumo, por outro lado, trouxe, na minha opinião, um conservadorismo estético e narrativo, que não imperava tanto como antes da emergência dessa forma de difusão. É que isso vai ser Esse é outro assunto. Tempo, mas eu adoraria discutir isso, porque tem muitos pontos que o streaming, ele tirou a parte... na minha visão, tirou muito da alma do cinema, mas isso a gente deixa para outro programa. Talvez no futuro, agora a gente vai voltar para a universidade, porque eu quero saber, experiência pessoal sua. Na sua visão, o choque do garoto que acabou de sair do ensino médio, do garoto, da garota, do menino, da menina, que acabou de sair do ensino médio, não está acostumado a pensar cientificamente e tem aquele choque, aquela transição para a faculdade. Como você vê esse aluno? Eu vejo com muita preocupação, porque hoje nós vivemos, essa geração a qual você se refere, ela vive ao sabor das redes sociais, que você sabe estão contaminadas por todo tipo de discurso raso, tendencioso, superficial, entre outros adjetivos menos honrosos, né? Menos honrados. Né? Então, esses alunos chegam com a cabeça muito confusa, cheio de preconceitos, informações pela metade, e realmente nós estamos notando nos últimos anos uma certa...
digamos, alterações qualitativas desse aluno no que tange ao que ele acredita ser a vida universitária, né? Então, a primeira coisa que esse aluno tem que sentir e passar ao entrar no primeiro ano do seu bacharelado é se despojar, né, de todo aquele ranço, daquele entulho, né, de generalidade, senso comum, preconceitos, enfim, cancelamentos com o qual ele foi bombardeado, e encarar essa passagem para a vida universitária com seriedade. É onde ele realmente vai aprender a pensar. Ele vai também tentar ajustar os seus sentimentos, o seu eu, com o mundo, o grande mundo. Né? Com o grande mecanismo onde ele vai perceber que o mundo não é só preto no branco, existe toda uma gama de cinza que pode ser aproveitada e pode ser estudada e pode ser aprendida, na verdade. E cinzas e camadas, né? E outras camadas, né, de vida que ele vai explorar, lógico, com o auxílio dos seus mestres, com o convívio com outros alunos, né? E com a diversidade desses alunos. E enfim, são 4 anos de um tipo de exigência que você não encontra, claro, no ensino médio, certo? Há uma passagem, inclusive orgânica, né? Esses jovens estão já, digamos assim, mentalmente, fisicamente mais desenvolvidos para esse desafio. Então, eu tenho 2 últimas perguntas para fechar. E as 2 são igualmente polêmicas. Então, vamos lá. A primeira é, você, como pesquisador, orientador, um acadêmico profissional, você recomendaria para um jovem hoje em dia a ingressar na faculdade? Claro! Onde ele vai buscar um conhecimento sistematizado, desinteressado, em que ele possa, inclusive, cruzar opiniões, se defrontar com outros pontos de vista, ter uma orientação segura, fundamentada de leituras, de enfoques, através de várias disciplinas e conduzida pelos seus mestres. Onde ele tem também chance de errar, de experimentar quantas vezes, né, ele precisar e não ser cobrado, admoestado ou reprimido por isso. Né? Onde ele pode ser recebido de braços abertos nas suas características próprias e aí encontrar um lugar, não só na academia, mas também depois da academia, observando que nesses 4 anos ele também vai entrar por um processo de autoconhecimento. Então, é uma experiência que tem que ser realmente vivida por todos os jovens, de todas as classes sociais, de todas as origens, cores, credos. A porcentagem de universitários no Brasil é muito baixa em relação, inclusive, aos nossos vizinhos, né, como a Argentina, Chile. A Argentina tem mais prêmio Nobel do que o Brasil. O Brasil tem um total de 0. Então... Exatamente, né? E Oscars, né? A Argentina tem 3 Oscars de melhor filme estrangeiro. E o cinema, né? Voltando ao cinema, é uma disciplina obrigatória, inclusive no ensino médio lá. Então, infelizmente, os nossos jovens estão desdenhando, né, desse conhecimento acadêmico. É claro que existe hoje outras formas de conhecimento, como, por exemplo, os cursos técnicos, que são incentivados, claro, porque isso dá uma empregabilidade imediata para o aluno e para os jovens. Mas ele não pode se contentar só dentro dessa perspectiva instrumental, né? Porque isso também entra rapidamente em, como é que se diz? Tem data de vencimento. Tem uma data de validade. Para você aprender a pensar, sentir, se questionar, né? A formação universitária, a graduação, o bacharelado é o primeiro passo realmente essencial, robusto e seguro. Então, a última pergunta, que talvez seja mais polêmica e eu acho que é a que o público está esperando até agora para ser respondida, é: se eu quiser virar um acadêmico, seguir uma vida acadêmica, fazer mestrado, doutorado, me tornar eventualmente um professor universitário, eu consigo viver no Brasil? Viver bem no Brasil? Sim, digamos que a estrutura educacional superior no Brasil está em expansão, né? Inclusive as novas tecnologias de ensino remoto ampliou, né? Está levando esse conhecimento para as regiões assim
que antes estavam totalmente à margem, né, de qualquer acesso físico ao conhecimento. Então, e antes disso, claro, a dedicação, o interesse, o amor por um determinado assunto, por uma determinada disciplina, faz com que o sucesso esteja assegurado. Eu sei que isso é um chavão romântico, mas eu posso dizer que é verdade. Depois de 17 anos na academia, tudo que você fizer com amor, interesse real, profundo, que lhe toque dentro das suas cordas internas emocionais, está fadado ao sucesso. Então, e agora, com as oportunidades que estão se abrindo, com essa mescla de ensino presencial, flexível ou remoto, e o aperfeiçoamento constante dessas tecnologias, associada, né, à mentoria de professores realmente apaixonados, oferece assim, um leque enorme de possibilidades de emprego nesse setor. E, além disso, a formação acadêmica ela abre para outros campos de atividade profissional. Você pode ser escritor, articulista, curador, consultor, enfim... Você tem outras áreas ligadas a uma só. Sim, comunicador, produtor de conteúdo, especialista em determinados assuntos para o qual você sempre será requerido, né? Enfim, o conhecimento hoje está num processo de expansão tremendo, para o bem e para o mal, né? Vamos voltar a essa questão, né, da proliferação incontrolada da informação, mas, de qualquer forma, no geral, tudo que se refere ao conhecimento humano e a sua duplicação, expansão, está em alta. Então, dá tempo de seguir e vale a pena. Vale a pena, senão você será, como é que se diz, esmagado, será engolfado, né, pela história, pelos processos, pela evolução, e você vai sumir no cenário profissional. Você não tem outra solução, você tem que buscar esse conhecimento, seja onde for. E o local onde você realmente vai encontrar, digamos... Dar o primeiro passo. O primeiro passo com qualidade, responsabilidade, fundamentação é na faculdade. É na faculdade. Então, Dicola, que aula! Muito obrigado por essa aula. Foi extremamente esclarecedor para mim. Espero que tenha sido esclarecedor para o público. E, bem, o microfone é seu. Faça o seu jabá, se você tiver jabá para fazer. E a única coisa que eu vou te pedir é deixar uma mensagem curta pro público, convidando as pessoas a seguirem essa vida acadêmica que eu acho que é fundamental, principalmente no mundo em que nós estamos vivendo hoje. Bom, eu acho que a melhor prova disso, eu não preciso nem de jabá. Eu tenho aqui o meu jabá, é o próprio Hugo, que foi meu aluno, e em vários momentos, em algumas disciplinas, ele está aqui diante de mim, perguntando isso, e, na verdade, ele está convicto não só das minhas respostas, porque ele viveu lado a lado comigo os desafios que a vida universitária traz, e hoje ele está no mercado atuando e fazendo o que ama. Então, a minha mensagem é essa: sigam o seu coração, sigam a sua vontade de evoluir. O mundo não espera, o mundo está em constante giro, e vocês têm que acompanhar as ondas da vida. Não tem como você pular fora. Abrace a vida, entre nesse jogo chamado mundo, da forma mais equipada que você puder. É a única forma de você viver de forma plena, consciente e feliz. Então, viva a formação superior, viva a pesquisa, viva o conhecimento acadêmico. Muito obrigado por ter aceitado participar. Espero ter você de novo em outro programa, talvez para falar de algumas das suas milhares de atribuições, para falar algo mais específico. Mas por hoje eu me despeço de você e me despeço de você que assistiu até aqui. Obrigado por prestigiar. Se você tiver alguma dúvida sobre a vida acadêmica, coloque aqui nos comentários, que quem sabe eu traga o Dicola de novo para poder responder as suas dúvidas. Então, muito obrigado pela audiência, um forte abraço a todos, até o próximo programa e tchau!